Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 20 de abril de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal ao qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje o capítulo 9 do livro do Êxodo. Já peço que você convide mais pessoas para serem edificadas pela Palavra de Deus. E já vamos levar nosso pensamento a Deus e aclamar sobre nós a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria e entendimento para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 9 do livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés: Vai procurar o faraó e dize-lhe: Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e nada perecerá de tudo que pertence aos israelitas. O Senhor fixou o prazo nesses termos: amanhã o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte, o Senhor cumpriu sua palavra. Todos os animais dos egípcios pereceram, mas não morreu um animal sequer dos rebanhos dos israelitas. Tendo o faraó mandado examinar, verificou que não morrera nenhum só animal dos rebanhos dos israelitas. Mas o coração do faraó ficou endurecido, e ele não deixou ir o povo. O Senhor disse a Moisés e Arão: Tomai vossas duas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a lance para o céu, diante dos olhos do faraó. Ela se tornará uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebentarão em úlceras. Tomaram, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu, e produziram-se sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebataram em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés, por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. O Senhor endureceu o coração do faraó, que, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. O Senhor disse a Moisés: Tu te apresentarás amanhã cedo diante do faraó, e lhe dirás: Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa partir meu povo, para que me preste um culto, porque desta vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Eu poderia, num instante, estendendo a minha mão, ferir-te de peste, tu e teu povo, e tu já terias desaparecido da terra. Mas se te deixo e colo-me, é para que vejas o meu poder, e que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida de meu povo, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desde sua origem até o dia de hoje. Mete, pois, ao abrigo
teus animais e tudo que tens nos campos, porque todos os homens e todos os animais que se encontrarem fora de casa nos campos serão atingidos pela saraiva e morrerão. Aqueles dentre a gente do Faraó que temem a palavra do Senhor porão seus servos e seus rebanhos ao abrigo nas casas. Mas os que não fazem caso da palavra do Senhor deixarão nos campos seus escravos e seus rebanhos. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu, para que caia uma chuva de granizo em todo o Egito, sobre os homens, os animais e sobre toda a erva dos campos. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e chuvas de pedras, e o fogo do céu caiu sobre a terra. O Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Caiu granizo misturado com fogo, e caiu com tanta violência como nunca houve semelhante em todo o Egito. Desde que veio a ser uma nação em todo o Egito, a chuva de pedras feriu tudo que estava nos campos, homens e animais, e feriu toda a erva dos campos, e quebrou todas as árvores dos campos. Só a terra de Jéssem, onde se encontravam os israelitas, foi poupada. O rei mandou chamar Moisés e Arão, e disse-lhes: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo, e eu e meu povo fomos culpados. Rogai ao Senhor para que cessem os trovões e o granizo. Eu vos deixarei ir, e não vos reterei mais. Moisés disse: Logo que eu tiver saído da cidade, levantarei minhas mãos para o Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que tu e tua gente não temeis ainda o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, porque o centeio estava espigando, e o linho estava em flor. O trigo, porém, e o centeio se salvaram, porque são tardios. Moisés partiu da casa do Faraó e deixou a cidade, e levantou as mãos para o Senhor. Cessaram os trovões e o granizo, e parou de chover sobre a terra. Vendo o Faraó que cessara a chuva, assim como o granizo e os trovões, continuou a pecar e endureceu seu coração, ele e sua gente. E tendo-se obstinado o coração do Faraó, não deixou partir os israelitas, assim como o Senhor havia predito pela voz de Moisés. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.